está no canal Detetive TJ. Não saia sem deixar o like e se inscrever no canal. Nesse vídeo vamos apresentar o que alguns opositores dizem sobre Russell ser maçom ou não. É verdade que muitos deles outrora ensinavam essa mentira, mas muitos deles já reconhecem que não existe provas contra ele. Infelizmente, esses que acusavam Russell de ser maçom, e que hoje mudaram de opinião, não irão procurar cada pessoa que eles enganaram. Estão procurando outras acusações. Você já viu esses militantes apóstatas pregar o evangelho que hoje acreditam? Não. Suas vidas se resumem a todo dia achar algo para acusar as TJs. Passam o dia inteiro presos nisso, depois dizem na internet que estão livres da torre. Vamos fazer um resumo sobre essas acusações. O discurso de Russell. A melhor forma de mostrar a falsidade desta acusação é ler o discurso. Se trata de um discurso pronunciado aos irmãos em 1913. Neste discurso, Russell segue o bom exemplo de Paulo, que se dizia judeu aos judeus e gentio aos gentios. Aproveitando que a assembleia foi celebrada no templo maçônico, o irmão falou das coisas que temos em comum com a maçonaria, depois de dizer que também temos coisas em comum com católicos, presbiterianos, etc. Russell disse diretamente que não é um maçom. Em outro momento, disse que sim, que era um maçom, mas em sentido figurado, pois em seu discurso ele compara a congregação cristã com uma sociedade maçom, a título de ilustração. Se este discurso demonstra que Russell era maçom, também demonstra que era presbiteriano, metodista, batista, congregacional, católico e anglicano. A cruz e coroa. A realidade é esta: a cruz e coroa não é um símbolo exclusivo e próprio que a maçonaria tenha inventado como símbolo de seu movimento. Foi a maçonaria que adotou o emblema da cristandade católica, posto que esta tomou a cruz do paganismo e a incorporou às suas crenças e culto. E por sua vez este símbolo foi adotado da Igreja de Roma, por pelo menos mais 3 igrejas protestantes mencionadas nesta página. A pirâmide. Por uns 35 anos, o pastor Russell pensava que a grande pirâmide de Gizé fosse a pedra de testemunho de Deus que confirmava períodos bíblicos. Mas as testemunhas de Jeová abandonaram a ideia de que uma pirâmide egípcia tenha algo que ver com a adoração verdadeira. Interessante que muitos protestantes também tinham essa ideia e alguns segmentos ainda têm. A pirâmide nada tem a ver com ocultismo, e na verdade não era da vontade de Russell que seu enterro tivesse extravagância, mas que fosse modesto. O monumento foi um presente de seus amigos. Te aconselho a examinar mais detalhes sobre isso nesse site. Vamos deixar o link na descrição e no primeiro comentário. E se você ouvisse dos próprios maçons que Russell não fazia parte, você acreditaria? Veja o site oficial dos maçons americanos. Afinal, ninguém melhor que eles para falar sobre isso. Mais tarde, neste discurso, Russell declarou claramente: "Eu nunca fui um maçom." Aqueles que afirmam que Russell era um maçom citam este endereço fora de contexto, sem notar as imagens retóricas. Embora a afirmação seja frequentemente feita de que o monumento da pirâmide, erguido à memória de Russell, é a prova de que ele era um maçom, a Grande Loja da Pensilvânia, a Grande Loja da Irlanda e a Grande Loja Unida da Inglaterra não têm registro de sua adesão. Conclusão: não maçom. Russell foi maçom? Nunca! Nunca ele foi maçom. Mas tem os apologistas do mesmo grupo, tá? Mas uns palhaços do mesmo grupo. Que eu já quis me referir aqui. Eles citam coisas, por exemplo, Charles Taze Russell uma vez foi pregar dentro de uma loja maçônica. E aí ele falou assim: porque todos nós somos maçons aqui presentes. E é maravilhoso, né, você pegar uma frase fora do contexto. Quando você pega o discurso inteiro dele,
Ele está falando que ele é maçom? Todos nós somos maçons, porque ele está falando da importância de sermos construtores do reino de Deus aqui na Terra. Então ele fez um trocadilho com a palavra maçom. Porque maçom quer dizer pedreiro. Então, para querer dizer que ele também era um pedreiro construindo sobre o reino de Deus, ele usou uma base de acordo mútuo. Mas não existe uma prova, minha, que Charles Taze Russell foi maçom. Aí o pessoal fala assim, não, mas as lojas maçônicas não vão dizer isso. Vão dizer sim. Certo? Quando o maçom morre, a loja maçônica tem o maior prazer de dizer que ele foi maçom. E foi sempre assim. Não há uma prova que Charles Taze Russell era maçom, e muito menos Demolay. Sabe? Agora eu fico perguntando para essa turminha de evangélicos, que moral eles têm para ficar questionando isso do Charles Taze Russell? Porque a igreja evangélica está tolada de maçom até o talo. Por que é que vocês ficam falando das Testemunhas de Jeová que Russell era maçom? Ô pastor Fernando Galli, e aquela pirâmide que puseram no túmulo do Charles Taze Russell? Ô jumento, foi o Russell que fez aquela pirâmide? Não foi, né? Foi o Russell que pediu para fazer aquela pirâmide? Também não foi. Então, como Charles Taze Russell, ele tinha amigos maçons, que, diga-se de passagem, eram pastores batistas, por sinal, tá? Que isso é uma pouca vergonha. A maçonaria, e pastores presbiterianos também, e metodistas também, tá? Maçom. Russell tinha amigos, e já já eu vou contar como é que eu sei disso. Eu conheci um parente longe de maçom, de Russell, em 1990, no Congresso Língua Pura, no Pacaembu. E o cara me contou tudo. Entendeu? Russell nunca foi maçom, mas ele tinha muitos pastores maçons, amigos dele, pastores batistas, presbiterianos e metodistas, que é uma vergonha para a Igreja de Cristo, claro. Se bem que eles não eram igreja, coisa nenhuma, né? Então, fizeram uma homenagem para ele e puseram aquela pirâmide, mas Russell não tinha nada a ver com a história. Entendeu? Então, Russell nunca foi maçom. Eu quero pedir desculpas às Testemunhas de Jeová por um bando de safado, idiota e nego sem vergonha que não faz pesquisa direito e fica espalhando sem ter a menor moral, porque as igrejas dele estão tolados de maçons até o talo e não fazem nada para tirar eles, aí vão chamar Charles Taze Russell de maçom. O Deus das Testemunhas de Jeová é maçom porque estava vendo algumas das suas arquiteturas tem compasso, o olho que tudo vê, que são símbolos de maçonaria. Não, o Deus das Testemunhas de Jeová não é maçom. Quanto a essas arquiteturas, muitas vezes estão em prédios que eles já compraram. Não temos prova alguma que eles estejam ligados à maçonaria. Qualquer pessoa que disser isso, qualquer vídeo que argumentar que eles estão ligados à maçonaria ou que o Russell foi maçom, infelizmente, está com sensacionalismo. Diante de tudo isso que você viu, faz sentido acreditar em apóstatas? Sério? Pense um pouco.
Se eles tivessem descoberto a verdade, por que cada um diz uma coisa diferente sobre o mesmo assunto? Que verdade que separa, divide e causa até mesmo discussão entre eles? Não acha estranho? Se cada um diz algo diferente sobre o mesmo assunto, com certeza alguém está mentindo, não é mesmo? Você prefere acreditar em quem tem todos os motivos para mentir? Sim, a maioria dos apóstatas são pessoas que foram expulsas da congregação e hoje vivem suas consequências, por isso tanto ódio. Caio, olha só. Um pastor presidente de uma instituição religiosa. Tá cheio deles na maçonaria. Viu? Que tenha poder para fazer qualquer coisa com um membro que está na igreja de um outro pastor subalterno, passando por cima de quem é o pastor humano daquela pessoa. É uma maçonaria, então? Claro. A igreja está organizada em moldes maçônicos. E hoje em dia, até a Assembleia de Deus, que eu disse que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, lutava contra isso, está cheia de maçons. Orgulhosos. Manuel Ferreira está lá orgulhoso de ser grau no seu credo da maçonaria. Todos esses aí entraram. A cúpula, não só de Madureira, mas do lado de cá, da Convenção Geral, está cheio de gente na maçonaria. Você veja que esse é um assunto que já não é mais falado pela Assembleia de Deus, porque ela... Os históricos, né? Mais tradicionais que se mantinham. Agora ela quer o status desse pertencimento, dessas confrarias. Está lotada de pastor da Assembleia, de pastor pentecostal, todo mundo na maçonaria. Essas associações de pastores entupidas de pastores membros de grupos maçônicos. Então a maçonaria está perdendo espaço, tipo na América, mas no Brasil ela está crescendo. E sobretudo crescendo com a pastorada. É o grupo que mais vem fortalecendo a maçonaria no Brasil nos últimos 10, 15 anos outra vez. Ficamos por aqui, até a próxima!